Vamos lá, vamos chamar Vamos, aqui Carol. o sorriso mais cativante da internet. Oi, Carol! Oi, meninas! Oi, todo mundo! Eu pedi para você falar da Rita Lee, e isso que a Sila estava falando da comoção, e eu estava comentando antes da gente entrar, e comentei até, não sei nem se é de bom tom falar esse tipo de coisa, mas para mim tem um negócio, quando a gente soube da morte da Rita Lee, para mim foi muito diferente de como eu recebi a morte da Gal Costa, não que eu não tenha ficado triste com a Gal Costa, mas que com a Gal Costa rola um negócio assim, que morreu uma grande diva da música popular brasileira. Com a Rita Lee eu senti que morreu uma amiga. E eu acho que você podia falar um pouco da trajetória dela, até para a gente entender por que a gente tem essa sensação, né? O que a Rita representava, quem ela era, por que dá essa sensação na gente, né? Bom, eu fiquei absolutamente comovida com as duas, né? Na verdade, assim, para mim, eu fico apavorada, porque é uma série, né? Sueli Costa, a Gal... É uma geração, né, que está indo. É muito uma geração absolutamente genial, né? Na verdade, a minha paixão pela contracultura tem muito a ver com Gal e Rita Lee. A Gal foi a grande representante da contracultura no começo dos anos 70, né? Como a Rita Lee a vida inteira. Ela se torna conhecida com os Mutantes, quando eles cantaram Domingo no Parque, no festival, né? E foi bacana, porque tem várias histórias nisso. Na época, a Elis tinha feito a marcha contra a guitarra por conta da subida de audiência da Jovem Guarda, e o Fino da Bossa, que era o programa da Elis Regina com o Jair, estava perdendo audiência. Então, a Elis resolveu fazer uma marcha contra a guitarra. O Gil foi, porque o Gil achava que devia muito para a Elis, porque a Elis tinha gravado várias coisas dele e tal, né? E o Caetano Nara Leão não deixou ir. Aliás, Nara foi outra grande perda, né? Mais para trás, mas foi muito doído. Não deixou ele dizendo que era coisa de integralista. Mais tarde, em 1970, a Elis grava o Roberto Carlos, né? Grava o Curvas na Estrada de Santos, aliás, lindamente. Os Mutantes, quem deu o nome foi Rony Von, que sugeriu. E o vestido de noiva, que tem na capa, acho que é do disco de 68, que a Rita Lee está usando, foi um presente de Leila Diniz, olha só que bacana. Foi ela que deu, falou, é sua cara usar isso no show. Ela estava numa peça de teatro que ela usava o vestido de noiva e ela deu para Rita Lee. A Rita, ela era a alma dos Mutantes. Apesar dos dois, tem até um vídeo que eu recomendo para todo mundo assistir, tá na Globoplay, mas também tem trechos no YouTube, que é do Mulher 80, lamentavelmente apresentado pela Regina Duarte, que na época fazia uma mulher, foi um seriado muito importante sobre a liberação das mulheres, mas é uma coisa maravilhosa, que eu cortaria só esse pedacinho que ela fala, Caetano sempre tem razão. Só pelo prazer. A Rita Lee conta que eles ficavam lá, de costas um para o outro, tocando guitarra e baixo, né? O Sérgio Batista e o Arnaldo. Então, que era uma coisa toda super homem, sabe, assim, a coisa do Mutantes, mas a graça dos Mutantes era a Rita Lee. E a Philips sabia, a gravadora. Tanto que investiu imediatamente na carreira solo da Rita depois que ela sai dos Mutantes. Teve essa briga com os Mutantes, porque eles resolveram começar a fazer rock progressivo e disseram que não cabia uma mulher em rock progressivo. Então deram um escanteio na Rita. Ela ficou muito magoada com isso. E saiu e foi criar um grupo, ela e a Lucinha Tambo, um grupo de mulheres, o Cilibrino do Éden, que é um disco genial que saiu no Japão, foi relançado em 2006 ou 2008 aqui no Brasil, né, pela Philips. E desse trabalho com a Lucinha Tambo, ela conhece os meninos do Tutti Frutti e vira o Tutti Frutti, que incluía a Lucinha Tambo, né? Porque o Arnaldo não se recuperou da briga com a Rita Lee. Tem um disco que chama Loki, que ele fala dos Cilibrinas pra cá, Cilibrinas pra lá, sou malandro velho, mas gosto de viajar por aí, não sei o quê. Tem uma história assim que ele tá tentando cutucar a Rita Lee de alguma forma, né? Mas a Rita seguiu a carreira dela e saíram os discos com o Tutti Frutti. E tem mais dois ou três discos dela sozinha, daí, ainda com os Mutantes, quando ela ainda estava nos Mutantes. Daí ela sai dos Mutantes, faz o Cilibrina, em seguida o Tutti Frutti, que vai até o Babilônia, mas no último disco com o Tutti Frutti, que é o que tem Coisas da Vida, deixa eu só lembrar qual era o disco, o Entradas e Bandeiras, que é de 76, aconteceu a mesma coisa. A Rita ficou doente, eu não lembro bem o que tinha acontecido com ela, se foi uma das internações porque comeu um bolo assado. E quem cuidou da mixagem foi o Tutti Frutti, foram os meninos do Tutti Frutti.
E o que eles fizeram? Subiram os instrumentos dele e acabaram com a voz dela. Ela ficou muito puta e saiu do Tutti Frutti. Daí ela começa a carreira dela solo, já junto com o Roberto Carvalho, né? Que foi o grande amor da vida dela e foi uma história linda dos dois, né? Eu até tipo um casamento modelo, assim. Eu e a Rê, a gente viu uma entrevista dos dois e a gente falou, cara, é o tipo de relação que a gente quer ter, sabe? Totalmente livre e com respeito aos tempos. Uma linda história. Ela teve uma briga com o Roberto no meio do caminho, acho que 85, que tem um disco que é só dela, com as músicas só dela, tal, né? Depois ela volta com ele. Então tem uma historinha, mas foi uma história linda mesmo. Foi ali que ela ficou mais conhecida como mais pop, né? Menos rock, mais pop, vamos dizer assim. Apesar que tem o Santa Rita de Sampa, que é um CD que eu amo, que é puro rock, que é onde ela canta o Menopausa. É que ela teve aquela fase, lança perfume, que é o Baila Comigo, sabe? São as músicas, né? Flagra, aquela coisa que foi quando eu conheci Rita Lee, porque tocava loucamente. E tocava em novela, né? Ela tocava teve em muita novela. Pra novela. Maravilhoso, né? E ela sempre o disco que eu mais gosto dela é o Bossa Roll, porque o Bossa Roll, cara, ela consegue fazer um negócio e ao mesmo tempo ela é debochada e assim... Gente, ela teve a coragem de fazer um disco com versões de músicas dos Beatles. Vamos combinar? Só ela podia fazer isso no país e tornar a coisa engraçada, divertida e despretensiosa. Não, e uma das versões que ela faz, ela canta um bode e a cabra. Ela, entendeu? Ivon também fez umas boas, né, dos Beatles nos anos 60, que também foi bacana. Carol, o que eu acho legal da Rita Lee, muito legal dela, que eu acho que é um traço dessa contracultura que você está falando, num certo sentido, porque tem outras maneiras de se expressar na contracultura, é justamente esse humor, esse bom humor, e esse não se levar a sério. Ela nunca se colocou como eu estou... Inclusive, ela não gostava muito dessa coisa de rainha do rock e tal, né? Ela era meio avessa a isso, até uma transgressão a esses títulos, assim, porque não tem atitude mais rock que você não se levar a sério, entende? Você debochar. Mais contracultura. Exatamente. Se leva muito a sério. Ainda depende, né? Mas o rock é brincalhão, entendeu? Ela era assim, né? Ela tinha essa coisa de rir dela mesma, que é uma coisa maravilhosa, que é o melhor que qualquer pessoa pode fazer na vida, é rir de você mesmo, né? É só vocês verem a curta trajetória dela de 2013 a 2016 no Twitter. Nesse programa do Mulher 80, ela impressionante. Fala, nunca me chamaram de MPB. Essa história de rock. Por que eu não sou MPB? Né? É um programa que é só com mulheres maravilhosas. Estava Gal, Betânia, estava um monte de gente lá, né? Elis. E aí, assim, ela teve essa coisa. E lembrando que a contracultura, no Brasil especialmente, quer dizer, a contracultura estourou no mundo inteiro, né? Mas no Brasil, a gente vivia uma ditadura militar. Então, como fazer para poder quebrar? A revolução virou interna, e essa revolução interna traz essa genialidade da contracultura. Quer dizer, se a gente pode dizer que dá um marco contra a cultura tropicália, Rita Lee já era contracultura, ali com 16 anos, entendeu? Ela era... aliás, eu ia falar isso, que tem um livro maravilhoso, que eu acho que eu já falei aqui uma vez, que chama Rita Lee Mora ao Lado. Era um cara que resolveu escrever um livro, uma biografia da Rita Lee, mas ele não conseguiu entrevistar a Rita Lee de jeito nenhum. Então ele fez uma baita pesquisa e ele cria uma personagem que é chamada Bárbara, que nasceu no mesmo dia que a Rita Lee. Essa personagem seria a vizinha da Rita Lee. O pai e a mãe da personagem foram apaixonados, né? O pai pela mãe da Rita Lee e a mãe pelo pai da Rita Lee. Só que eles foram ignorados. Então eles se casam e têm essa filha Bárbara, que odeia a Rita Lee. Esse livro é maravilhoso. E a Rita Lee, depois que ficou pronto, ela amou. Foi assim, vale a pena como biografia e como história, porque ele cria essa... Então, assim, a personagem fez tudo antes. Ela comeu o Roberto de Carvalho antes. Todos os Mutantes, ela cantou lá antes. Tudo ela fez antes que a Rita Lee, mas era a Rita Lee que ficava famosa. É muito legal.
Então eu fiz uma lista, pensando nessa trajetória da Rita Lee, que é uma trajetória riquíssima, tanto como compositora, como homenageada. Então eu fiz a seguinte lista, vamos lá. Começo com 2001, para mostrar que, na verdade, quem tinha graça realmente no Mutantes era a Rita Lee. É uma parceria dela com o Tom Zé, não é com os irmãos Bastistas, que foi defendida no festival de 69, não, 68, e chegou nas finais. É uma música deliciosa, engraçadíssima, Rita Lee e Tom Zé. A segunda música, que já é da Cília Benezweden, é Bad Trip, dela sozinha, e essa música, ela é o germe do Shangri-La, que é lançado no Lança Perfume em 80. Os versos são os mesmos no início da canção, né? Não sei se vocês lembram. De repente eu me vejo amarelada, bodeada, sem ninguém. Nessas horas aparece a preguiça e a vontade de sumir de vez, que é do Shangri-La, né? Só que aí, no Bad Trip, ela vai para o que medo, que grilo, que bode, Bad Trip. Então ela vai para um outro caminho, um caminho bem mais sombrio do que o Shangri-La, que o Shangri-La depois se ilumina, né? A música seguinte é já com o Tutti Frutti. Eu podia ter colocado, eu sei que eu podia ter colocado Ovelha Negra, mas Ovelha Negra é uma música que todo mundo já deve estar ouvindo loucamente, porque realmente Ovelha Negra foi a que inspirou a maior parte das mulheres de várias gerações, entendeu? Que a gente não tinha nada de anormal, a gente só era a ovelha negra da família. Então eu peguei Mamãe Natureza, que é do Atrás do Posto Tem uma Cidade, que é o primeiro disco que ela grava com o Tutti Frutti. Mamãe Natureza também é um super clássico que tem, assim, para quem não ouviu, tem que conhecer, e é linda. Depois eu escolhi Quando, que vem a ser do Caetano, do Gil e da Gal Costa. É uma das duas que a Gal compôs, que é uma tremenda homenagem para Rita Lee. Tem uma frase que é: quando a governanta der o bote, pode crer que eu quero estar com você, super é estar com você. A governanta era um dos muitos, quando a Rita Lee entrava de bode, ela entrava de bode também, ela criou um personagem engraçadíssimo, que era essa governanta. Uma reclamona, que tudo tá errado, essa juventude, sabe? Uma coisa... E também no Mulher 80, ela faz a governanta, então vale a pena realmente assistir a parte dela. Tem só o corte da entrevista dela no YouTube. Então ela faz essa governanta e quando eles fazem a homenagem, né? Rita Lee, super é estar com você. Então eu botei os Doces Bárbaros cantando essa em 76. Depois, eu estava assistindo o Nassif falando que ele ficou surpreso da relação dela com a Elis Regina, né? Justamente porque a Elis era essa mulher que tinha reclamado das guitarras, mas ela fica muito amiga da Rita Lee. Quando, numa das prisões da Rita Lee por porte de maconha, a Elis foi lá na prisão e fez, com um dos filhos, e fez um escândalo na prisão, exigindo que dessem comida decente. Ela fez um escândalo e depois da prisão da Rita Lee, que foi era no Refestança, 77, foi isso aí mesmo. Em 78, ela é presa durante o show. E na sequência, a Elis foi visitá-la na cadeia e fez um escândalo para ela ser bem tratada na cadeia e ficou de olho o tempo todo. Então, ela ficou muito amiga da Elis. A Rita, brincando com o apelido da Elis Regina, que era Pimentinha, justamente porque ela não era fácil, fez uma música que chama Doce de Pimenta, que eu também coloquei na listagem, que elas cantaram juntas em 79. Elas cantaram juntas em 79 ou 80, eu não tenho a data, porque só tenho o vídeo, essa música, eu não tenho ela datada num disco, né? Na sequência, peguei, já faz Roberto de Carvalho, Mania de Você, que também é só dela, porque para mim é uma das coisas mais libertárias que ela faz também, né? Nesse período, né? A contracultura foi um presente que veio para a minha geração, por exemplo. A geração seguinte já teve um corte por conta da AIDS, porque aí começa de novo a se falar sobre o que pode e o que não pode na vida sexual das pessoas, ou na vida afetiva, ou na vida interna das pessoas, era um terror, mas o Mania de Você era uma música absolutamente libertária, que eu amo muito e coloquei aqui também. Depois dela, eu pus uma das que eu amo, que eu acho que eu apresento em todas as minhas palestras, que é Pagu, que é dela com a Zélia Duncan. E essa música tem uma curiosidade, que a Zélia sempre faz a letra, ela não faz música. Nessa, a Zélia teve que se virar para fazer a música de Pagu e ficou um arraso. Ela foi gravada originalmente em 2000
mas eu trouxe a gravação de 2004 do DVD do MTV ao vivo, as duas estão cantando, também estão cantando juntas no disco, mas vale a pena a apresentação, né? Então aí teve várias homenagens para Rita Lee, assim, das significativas. A primeira, na verdade é a primeira mesmo que foi feita, foi Daná, que fez a Nausete, que fez o disco Lovely Rita, em 1996, que ela só cantava Rita Lee. A partir do Daná, apareceram outras homenagens, né, outros discos tributo ao trabalho da Rita Lee. Eu vou dar o exemplo, Pirataria, da Crica Amorim, em 2007, Prisioneira do Amor, da Andréa Dias, que eu já falei aqui, que era do Dona Zica. Ela fez o Prisioneiro do Amor em 2015 e, em 2017, o Lulu Santos gravou o Baby Baby, que também era uma homenagem, são as músicas da Rita Lee. Mas a Daná é um disco absolutamente emocionante, é um disco de amor ao trabalho da Rita Lee. Então, eu escolhi Modinha, que é uma música que eu amo, que eu acho que tem tudo a ver com a Rita Lee, com a Aná e com todo mundo, então essa é a que fecha a sessão, né? Basicamente, assim, a Rita Lee foi uma pessoa que viveu muitos machismos na vida, até conseguir realmente se libertar disso tudo. Foi uma feminista, eu vi alguém falando que ela era uma feminista light. Não, ela não era uma feminista light, ela era muito feminista. E dizendo, mas porque ela era casada, isso não quer dizer absolutamente nada, vou me desculpando, mas a ideia de que feminista não gosta dos homens é um equívoco tão absurdo. Tá aqui a Sila, que é casada também com homem. Casada, só uma Assim como, Carol, teve uma coisa de falarem que a Rita Lee foi omissa politicamente nos últimos tempos, não sei o quê, e eu fico pensando assim, porra, a vida dela é um statement político, sabe? Não precisa, as pessoas confundem. Sabe o que me lembrou? Uma aula que eu assisti, daquela treta que teve dos CPC, da UNE, falando que Caetano e Gil eram alienados politicamente. Exato. É que nem você falar, a Rita Lee não se posicionar partidariamente e ter essa... Ela não era apolítica. Entende? Porque isso é uma visão muito restrita, muito tacanha do que é ter uma atuação política. Essa mulher, ela fez política todo dia da vida dela, que não era ligada a partido ou a política institucional. Não, até foi. Ela teve, que ela não conta isso, acho, né? Eu não sei como é que está a nova autobiografia, né? Mas ela subiu no palco pela Marta Suplicy ser prefeita de São Paulo. Pelo Suplicy, e chamou o câncer de pulmão dela de Jair, que é uma coisa sensacional. Né? Ela era muito amiga do Suplicy, ela gostava muito deles. Tanto que foi o único político, né? Político que foi no velório, né? Por amigo. Eu achei o máximo o velório dela sendo planetário, gente. Assim, assim para mim é pura Rita Lee, entendeu? Pura sendo Rita planetário. Eu realmente fiquei muito, muito triste. Acho que agravou um pouco o fato de eu nem estar no Brasil, então você fica mais ainda, assim, né? Porque eu queria sair gritando, assim. Todos os vizinhos aqui estão instruídos em Rita Lee, porque a gente tem ouvido Rita Lee no máximo aqui, e as pessoas têm que saber quem é a Rita Lee. Para mim é uma perda, e é isso também, né, Carol? Dá essa coisa assim, dessa geração. Morre Gal, aí morre Rita Lee, aí você fala, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo quando morrer Chico Buarque? E é uma geração, assim, que vocês vão me desculpar soar um pouco velha, assim, é uma geração que não se repetiu e não se repetirá, porque as gerações não se repetem, inclusive pelo contexto histórico em que elas aconteceram. Mas né? Independente de contexto histórico, dá para afirmar que não repetiu. E eu estava até comentando aqui que uma tentativa de, não vou dizer de renovação, né, mas de continuidade que a gente teve de uma galera dos anos 80, todo mundo morreu jovem, eles nem foram muito longe, né? A gente perdeu o Cazuza, perdeu o Renato, perdeu uma galera aí que produzia que não chegou nem aos 40. E agora tá morrendo essa galera dos anos 70, dos anos 60, e eu fico pensando o que essa meninada de 15 que tá ouvindo. Meu filho escuta Cazuza, Barão, Renato Russo, Rita Lee. A gente teve o privilégio de ser contemporâneos e poder conhecer todos, assistir shows, enfim. Nós tivemos o privilégio de, para mim, realmente, essa geração anos 60 e 70, né? Quer dizer, são mais os que já estavam gravando nos anos 60, que participaram dos festivais, são tão geniais, e poeticamente falando, liricamente falando, a música, que não dá para... Assim, a gente teve o privilégio de conviver
de poder ter assistido um show da Rita Lee, entendeu? Eu assisti a gravação do Bossa Roll aqui no Castro Mendes, em Campinas. Não, e só outra coisa que a gente comentou antes, de lembrar também que o show de despedida da Rita Lee teve que ser parado, foi paralisado, porque ela começou a brigar com os policiais que estavam dando revista na plateia, e ela brigou e ela saiu presa do show e teve que fazer um show de... desacato, ela foi presa por desacato. É assim, Rita Lee não errou. Que música da Rita Lee já ficou muito no seu repeat? Eu vou falar a minha, tá? Que é Mutante. A minha também. Favoritas, jura? Adoro Mutante, adoro. Não vai doer se um dia eu roubar. É linda. O seu anel de brilhante. Para mim, assim, é difícil escolher. Uma modinha é realmente uma música que eu amo profundamente. Qual que é a modinha, Carol? Eu não tô lembrando de qual que é. Gigante nesse mundo tão pequeno. Como é que a gente faz para ser feliz e rico ao mesmo tempo? Eu não sei, mas eu vou tentar. É lindo isso, né? Acho que realmente a Rita está viva. Olha essas canções.